e as formigas. Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, quer saber o que ele fez, temendo o calor do sol? Entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as 4 patas em riba de um formigueiro. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr às sombras do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e estas formigas é o povo. Patativa do Assaré. Olá! Nossa aula de hoje será sobre a linguagem formal e informal. Como você já deve ter percebido, e pelos conhecimentos prévios que você trouxe e traz até aqui, você já sabe que o texto que eu acabei de recitar faz parte da variedade informal. Pela sua linguagem, pela sua regência, pela escolha das palavras, você já teve essa percepção. Já sabe que eu estou tratando de um exemplo de linguagem informal. Patativa do Assaré é um grande poeta, é conhecido como poeta da roça. É um grande nome da cultura nordestina, da cultura brasileira. Ao mesmo tempo que ele é popular, ele é erudito. Ao mesmo tempo que ele é regional, ele é universal. Mesmo optando por uma variedade linguística que não é considerada prestigiada, ele conseguiu fazer um grande sucesso, ele conseguiu ficar na memória das pessoas, ter o seu nome consagrado neste território chamado literatura. Além disso, ele também foi um grande influente na música nordestina e tem muitas de suas letras cantadas pelo também conhecido Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então vamos para alguns conceitos. Linguagem informal é utilizada em situações descontraídas, em situações informais, em que não há a necessidade de fazer o uso da língua de uma forma cerimoniosa e também não há necessidade de monitorar a língua rigorosamente. Na linguagem informal, utiliza-se geralmente expressões coloquiais, nem sempre se observa as normas de regência, utiliza-se frases com estruturas simples. Como vocês perceberam na letra do poema de Patativa do Assaré, todos esses exemplos estão bem colocados. Começando pelo uso das palavras. Algumas palavras não estão de acordo com a convenção ortográfica. Por exemplo, molhadinho, suor, sem o R no final, só, sem o L no final, saber, sem o R no final e demorar, sem o R no final. Outras marcas importantes dessa variedade é a questão da ausência de concordância, né? Por exemplo, na expressão, mas tão devagar andava. O verbo andava é uma ação praticada pelas formigas, ou seja, as formigas exercem a função de sujeito da oração. Neste sentido, andava precisa concordar com o sujeito e ir para o plural. Então, ficaria, né? Mas tão devagar andavam as formigas. Uma outra marca da linguagem informal é a ausência de concordância nos termos suas folha, dos casco, as formiguinha, nas lei, os mandão. Nós percebemos aí que ele faz o plural a partir do primeiro vocábulo. O segundo vocábulo, que nestes exemplos são substantivos, estão todos no singular. Essas variações estão adequadas ao uso da língua. É importante que a gente saiba que a literatura de Patativa do Assaré em nenhum momento perde a sua qualidade por esses usos. Ok?
Então, vamos para um segundo exemplo. Agora, nós traremos um exemplo de um texto minuto a minuto que se refere a uma partida de futebol. Fim do segundo tempo, Brasil 2, Costa Rica 0. Gol! Gol! Brasil faz o segundo. Douglas Costa entrou pela direita e deu para Neymar. Livre, matar o jogo. Escanteio, Brasil cedido por Brian Oviedo. Oportunidade perdida. E por aí vai. Nós estamos agora tratando de uma outra situação. Neste caso aqui, existe alguns termos técnicos específicos do mundo futebolístico, que é chamado de jargão. E o que é mesmo jargão, professora? Vamos relembrar esses termos, né? Vamos conceituar para que fique claro aqui e ninguém saia dessa aula sem realmente aprender. Jargão é um conjunto de vocábulos específicos usados pelas pessoas de um mesmo grupo, de um grupo determinado. Como, por exemplo, sociólogos, filósofos, geógrafos, advogados, médicos e por aí vai. O uso do jargão pode criar um discurso pouco compreensível por parte dos falantes que não fazem parte daquele universo. Por exemplo, no texto utilizado como exemplo, algumas palavras elas ganham um novo significado dentro do universo futebolístico. A palavra área, nesse contexto, significa território retangular que antecede o gol. A palavra livre significa sem marcação adversária. A palavra acréscimo significa minutos jogados após os 45 minutos da partida. Vocês perceberam como essas palavras ganham um significado totalmente diferente daqueles que nós conhecemos? Então, vamos ficar de olho nesses jargões aí, né? Um outro exemplo bem significativo para essas variedades linguísticas é: não vejo a hora de chegar em casa só para ficar assim. Neste exemplo, há um desvio da norma padrão na expressão chegar em casa, que de acordo com a norma seria chegar a casa. Normalmente percebemos que essa forma considerada correta pela gramática normativa é pouco usual ou praticamente não é usual pelos falantes brasileiros. Vale ressaltar aqui que o termo chegar em casa está adequado ao seu contexto de uso, tendo em vista que trata-se de uma situação informal, pois a fala refere-se a alguém que deve estar trabalhando, está com um desejo muito forte de ir para a sua casa, aproveitar o seu tempo livre, que pela imagem dá para entender que essa pessoa aproveita o tempo livre, vestida de um roupão, sentada em seu sofá, comendo pipoca, provavelmente assistindo TV. É assim que você aproveita o seu tempo livre também? Então, em quais situações nós podemos utilizar a linguagem informal? No nosso cotidiano, nas conversas do dia a dia, no diálogo com a nossa família, com os nossos amigos, no bar, em conversas telefônicas, né? Geralmente nós estamos o tempo todo utilizando a linguagem, utilizando essa variedade informal. Então, a norma padrão diz respeito, aliás, antes da norma padrão, deixa eu explicar o que é linguagem formal. Fica melhor para vocês entenderem. A linguagem formal é utilizada em situações mais cerimoniosas, certo? E que se aproxima mais da norma padrão. Veja, a linguagem formal ainda não é a norma padrão. A norma padrão, ela diz respeito ao modelo de uso da língua descrito na gramática e nos dicionários. Sendo assim, ela é uma referência, já que no uso cotidiano, as pessoas não seguem rigorosamente as orientações da gramática normativa. Por exemplo, quais são as situações que nós utilizamos a norma padrão? Ou que nós mais nos aproximamos desse ideal na escrita?
Na linguagem falada é muito mais difícil, mas na escrita, né, nós nos aproximamos mais da norma padrão. Uma outra variedade que vale a pena chamar a atenção aqui são as variedades urbanas linguísticas de prestígios. Elas são empregadas pelas pessoas que usufruem de uma condição cultural e social melhor do que a maioria da população, né? Porém, mesmo essas variedades tendo mais contato, estando mais próxima da norma padrão, no seu uso informal da língua, elas optam por outras construções. Mesmo as pessoas que utilizam essa variedade linguística no seu dia a dia, elas optam por outras construções mais informais. E em quais situações essas variedades linguísticas urbanas de prestígio são utilizadas? Em apresentações de jornais, em palestras, em discursos, embora algumas pessoas, por exemplo, tratando-se dos políticos, alguns utilizam mais a linguagem formal, outros preferem a linguagem informal, isso vai de acordo com o perfil de cada um, né? Numa apresentação de trabalho, numa aula na universidade. Essas situações, sim, são adequadas para se utilizar a linguagem formal. Lembrem que o que importa mesmo é saber adequar a linguagem à situação de uso. Mas para que você possa adequar, você precisa conhecer as variedades linguísticas urbanas de prestígio para poder colocar em prática. Bons estudos! Um abraço!